Eram quase 2 da manhã quando o silêncio da mansão foi rasgado por um choro insistente. Um choro fino, desesperado, que já durava tempo demais para um bebê tão pequeno. Leonardo desceu as escadas apressado, o coração batendo forte, sentindo aquele aperto que só quem já perdeu alguém amado conhece. O filho, herdeiro de tudo que ele tinha, parecia inconsolável naquela noite. As babás haviam tentado de tudo. Colo, mamadeira, canções suaves. Nada funcionava. O choro só aumentava, ecoando pelos corredores largos da casa vazia demais desde a morte da esposa. Ao chegar perto do quarto do bebê, Leonardo diminuiu o passo. Algo estava diferente. O choro havia cessado. Não era um silêncio comum, era um silêncio profundo, quase reverente. Ele se aproximou da porta entreaberta e parou, imóvel, como se o corpo tivesse esquecido como se mover. Dentro do quarto, à luz fraca do abajur, a faxineira nova estava sentada na poltrona. Ela segurava o bebê contra o peito com uma delicadeza que ninguém ali tinha conseguido ter. O pequeno estava quieto, respirando tranquilo, como se finalmente estivesse seguro. A mulher embalava o bebê lentamente, murmurando palavras quase inaudíveis. O rosto dela estava molhado de lágrimas. Não eram lágrimas de nervosismo, nem de medo por estar ali. Eram lágrimas profundas, pesadas, que caíam em silêncio, carregadas de dor. Ela encostava o rosto na cabecinha do bebê e sussurrava baixinho, com a voz embargada, como se falasse com alguém que só ela pudesse ouvir. Chamava-o de meu amor, pedia que não chorasse mais, dizia que estava ali. Leonardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Havia semanas que não via o filho assim calmo. Nem com ele, nem com nenhuma babá. Aquele bebê, que parecia rejeitar o mundo desde que perdeu a mãe, dormia sereno nos braços de uma desconhecida. Quando ele finalmente falou o nome dela, a mulher se assustou, o corpo inteiro tremendo, quase deixando o bebê escorregar. Os olhos dela se arregalaram, cheios de pânico, como se tivesse sido pega cometendo um crime imperdoável. Ela tentou se levantar às pressas, pedindo desculpas, explicando que só entrou porque o choro não parava, que não queria ultrapassar limites. Mas antes que terminasse a frase, Leonardo fez a pergunta que mudaria tudo. Perguntou por que ela estava chorando. A mulher abaixou a cabeça, abraçou o bebê com mais força e demorou alguns segundos para responder. Quando falou, a voz saiu quebrada. Disse que também tinha tido um bebê assim. Disse que ele não chorava mais. Nunca mais. O ar ficou pesado. Leonardo sentiu um golpe no peito quando ouviu a explicação. O filho dela havia morrido há pouco tempo, de forma repentina, sem aviso, numa manhã comum que virou pesadelo. Ao ouvir o choro daquele bebê, algo dentro dela havia se quebrado. Não conseguiu ignorar. Era como se o próprio filho estivesse chamando por socorro. Por isso entrou. Por isso chorava. Por isso segurava aquele bebê como se fosse o último pedaço de vida que ainda restava em seus braços. Leonardo abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Antes que pudesse reagir, passos pesados ecoaram no corredor. Alguém se aproximava. E aquele silêncio frágil, construído em lágrimas e dor, estava prestes a ser destruído. Os passos se aproximaram rápido demais, duros demais para aquela hora da madrugada. A porta do quarto se abriu com força, fazendo a faxineira estremecer. Roberta surgiu no batente ainda de camisola, o rosto contorcido por uma raiva que não combinava com o horário nem com a cena. Os olhos dela foram direto para o bebê no colo da mulher e depois para o rosto molhado de lágrimas. O silêncio que havia ali foi esmagado no mesmo instante. Ela avançou um passo, a voz cortante rasgando o ar. Perguntou o que aquela mulher estava fazendo com o neto dela. O tom não era de dúvida, era de acusação. A faxineira tentou explicar, falou que o bebê chorava há muito tempo, que só tentou ajudar, que ia colocá-lo de volta no berço. As mãos tremiam enquanto falava. Roberta não ouviu. Mandou que largasse o bebê imediatamente, chamando suas mãos de sujas, como se o simples toque fosse uma ameaça. Leonardo tentou intervir, dizendo que o filho estava calmo pela primeira vez em dias, que aquilo era evidente. Roberta se virou para ele com desprezo. Disse que isso não importava. Que aquela mulher tinha invadido o quarto do bebê de madrugada. Que não sabia como ela havia entrado ali. Que não confiava. A faxineira tentou explicar novamente, contou do filho que perdeu, da dor que ainda carregava. Roberta riu com frieza. Disse que aquilo era conveniente demais. Um bebê que morre sem explicação e uma mãe que aparece cuidando do filho dos outros. As palavras foram como facas. A mulher empalideceu, os olhos marejados, o corpo encolhido.
Leonardo sentiu um incômodo crescer no peito, mas ainda estava confuso demais para agir. Roberta continuou, dizendo que uma mãe que perde um filho deveria ficar longe de bebês, não se aproximar deles. Que aquilo não era normal. Que aquela mulher era perigosa. Mandou que devolvesse o bebê ao berço e saísse dali. Com cuidado extremo, como se cada movimento pudesse ferir o pequeno, a faxineira colocou o bebê no berço. Ele se mexeu levemente, ainda calmo, como se não quisesse ser solto. Ela passou a mão de leve pela cabecinha dele, respirou fundo e saiu do quarto sem dizer mais nada. Leonardo ouviu a porta se fechar lá embaixo, seca, definitiva. Roberta se virou para o filho e disse que havia exagerado nada. Que mulheres desesperadas fazem coisas desesperadas. Que aquela mulher podia querer roubar o lugar da mãe que o bebê nunca conheceu. Leonardo não respondeu. Olhou para o filho dormindo e algo dentro dele se partiu. O bebê havia ficado calmo nos braços dela. Isso não podia ser ignorado. Na manhã seguinte, a casa acordou sob novas regras. Regras duras, humilhantes, impostas por Roberta. A faxineira não poderia subir quando o bebê estivesse acordado. Não poderia se aproximar. Qualquer deslize seria motivo para demissão imediata. A mulher ouviu tudo em silêncio, os olhos baixos, engolindo a dor mais uma vez. E enquanto os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Sempre que ela estava na casa, mesmo longe, o bebê parecia mais calmo. Sempre que ela saía, o choro voltava, mais forte, mais desesperado. Leonardo começou a notar. E a dúvida começou a crescer, silenciosa, perigosa. Os dias seguintes trouxeram uma tensão silenciosa que se espalhou pela mansão como uma névoa espessa. A faxineira cumpria suas tarefas sem levantar os olhos, andando pelos corredores como se tentasse ocupar o menor espaço possível. Roberta observava cada movimento dela, corrigia coisas irrelevantes, reclamava de detalhes invisíveis, fazia questão de lembrá-la o tempo todo do lugar que acreditava que ela merecia ocupar. Leonardo presenciava algumas dessas cenas, sentia o desconforto crescer, mas ainda não encontrava forças para enfrentar a mãe. O bebê, no entanto, parecia reagir a tudo. Quando a faxineira estava no andar de baixo, limpando a cozinha ou o salão, o choro diminuía. Quando ela saía para o almoço ou era mandada embora mais cedo, o choro voltava com força. As babás tentavam explicar, diziam que o bebê estava mais sensível, mas Leonardo começava a perceber um padrão difícil de ignorar. Numa tarde, o choro começou de repente, agudo, diferente. Leonardo subiu correndo as escadas e encontrou uma das babás em desespero, dizendo que já tinha tentado tudo. O bebê estava vermelho, os bracinhos se debatendo, o choro cortando o ar como um pedido de socorro. Leonardo sentiu o peito apertar, aquela sensação de impotência que vinha desde a morte da esposa. Foi quando ele viu a faxineira parada na porta, hesitante, como alguém que sabe que não deveria estar ali. Ela pediu permissão com a voz baixa, quase um sussurro. Disse que talvez pudesse tentar acalmar o bebê. Leonardo olhou para o filho, depois para o rosto dela. Havia algo ali que não era fingimento. Um desespero verdadeiro, uma vontade genuína de ajudar. Ele assentiu. A mulher pegou o bebê com cuidado, ajustou o corpo pequeno contra o peito e começou a embalar, usando uma posição que Leonardo nunca tinha visto. Massageou levemente as costas, murmurando palavras suaves. Em poucos minutos, o choro diminuiu. Depois cessou. O bebê relaxou, respirando fundo, como se tivesse encontrado abrigo. Leonardo sentiu os olhos arderem. Agradeceu em voz baixa. A faxineira sorriu de leve, um sorriso triste, e se virou para sair. Foi quando Roberta apareceu no corredor. O olhar dela endureceu ao ver a cena. Mandou a mulher descer imediatamente, dizendo que não tinha autorizado aquilo. Depois que ela saiu, Roberta acusou o filho de ingenuidade. Disse que aquela mulher sempre aparecia na hora certa, que era tudo encenação, que ela estava criando dependência no bebê. As palavras começaram a plantar sementes de dúvida. Roberta falou sobre mulheres que perdem filhos e desenvolvem obsessões. Disse que aquilo era perigoso. Leonardo ouviu, dividido entre a lógica fria da mãe e o que tinha acabado de presenciar. Algo não se encaixava, mas o medo de errar com o próprio filho falava alto. Poucos dias depois, algo ainda mais estranho aconteceu. O bebê acordou diferente, sonolento demais, quieto demais. Leonardo sentiu um frio no estômago. No hospital, o médico falou em sinais leves de sedação. Leonardo negou qualquer medicação. A dúvida se transformou em pânico. Como aquilo era possível? Quando voltaram para casa,
Roberta o esperava com uma pasta nas mãos e um olhar calculado. Disse que tinha informações preocupantes sobre o passado da faxineira. E naquele momento, Leonardo percebeu que algo muito maior estava prestes a acontecer. A funcionária pediu que Leonardo a acompanhasse até a cozinha, longe de ouvidos curiosos. A voz dela tremia enquanto falava. Disse que conhecia a faxineira desde menina, que a família dela era simples, mas honesta. Contou algo que fez o sangue de Leonardo gelar. A faxineira tinha uma alergia grave a calmantes. Desde criança. Não podia sequer tocar nesse tipo de medicamento sem passar mal. Aquela informação bateu como um choque. Leonardo pediu provas. A mulher disse que tinha ficha médica, guardada desde o dia em que a indicou para o trabalho. Quando Leonardo leu o documento, sentiu o coração afundar. O calmante encontrado na gaveta era exatamente da classe a qual ela era alérgica. Algo não fechava. Alguém tinha colocado aquele frasco ali. E alguém sabia exatamente onde procurar. Ele se virou lentamente para Roberta, que estava pálida, tentando manter a postura firme. Perguntou como ela sabia onde estava o remédio. Roberta se atrapalhou na resposta, disse que foi intuição. Leonardo sentiu a raiva crescer como nunca antes. Enquanto isso, o bebê piorava. O pediatra ligou preocupado. O bebê havia perdido peso, estava desidratado, sofrendo com a separação. Disse algo que Leonardo jamais esqueceria. Bebês podem adoecer gravemente quando perdem uma figura de apego. Leonardo desligou o telefone com as mãos tremendo. Tudo apontava para uma verdade cruel. A mulher que ele expulsou era quem o filho precisava para sobreviver. Leonardo decidiu procurar a faxineira. Descobriu que ela tinha passado a noite num banco de praça, sem ter para onde ir. Quando a encontrou, mal a reconheceu. Estava abatida, magra, os olhos fundos de tanto chorar. Ao ver o bebê no colo de Leonardo, o rosto dela se transformou. Pediu para segurá-lo. Assim que o bebê sentiu seus braços, algo mudou. O choro cessou quase imediatamente. Os olhinhos se abriram, procurando aquele rosto conhecido. Um silêncio cheio de significado tomou conta do lugar. Leonardo sentiu um nó na garganta. Pediu perdão. Contou sobre a alergia, sobre o calmante, sobre as mentiras de Roberta. A mulher chorava enquanto embalava o bebê, dizendo que nunca o abandonaria. Leonardo percebeu ali que aquela mulher não era uma ameaça. Era a salvação do filho. Decidiu levá-la de volta para casa, disposto a enfrentar qualquer consequência. Mas enquanto eles voltavam, algo inesperado aconteceu. O bebê passou mal de repente, o corpo ficando mole demais, a respiração irregular. Leonardo acelerou o carro em pânico, sentindo que o tempo estava acabando. A verdade havia vindo à tona tarde demais. E agora, o preço podia ser alto demais para todos eles. No hospital, tudo aconteceu rápido demais. Enfermeiros correram, médicos falaram termos difíceis, luzes fortes invadiram o corredor enquanto Leonardo segurava o bebê com medo de soltá-lo. A faxineira caminhava ao lado dele, pálida, murmurando palavras de conforto que pareciam ser a única coisa capaz de manter o pequeno consciente. Quando finalmente o colocaram na maca, o bebê chorou fraco, estendendo a mãozinha em direção a ela. Aquilo partiu o coração de Leonardo. O médico foi direto. Desidratação severa, estresse extremo, sinais claros de sofrimento emocional prolongado. Disse algo que soou como uma sentença. A criança havia criado um vínculo profundo e a separação abrupta tinha causado um colapso físico. Se não revertessem imediatamente, o quadro poderia piorar rápido demais. Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. Tudo aquilo era consequência de uma decisão tomada no medo. Permitiram que a faxineira ficasse ao lado do bebê. Ela se sentou na poltrona do quarto, segurando a mãozinha dele, cantando baixinho, como fazia antes. Aos poucos, os batimentos se estabilizaram. O choro cessou. O bebê dormiu. O médico observou em silêncio e confirmou o que Leonardo já sabia no fundo do coração. Aquela mulher era a figura de apego da criança. Enquanto isso, na casa, Roberta começava a perceber que havia ido longe demais. Ao saber da internação, tentou minimizar, disse que era exagero, que médicos dramatizam. Leonardo não respondeu. Estava cansado de ouvir. Quando o médico confirmou que alguém havia plantado o calmante para incriminar a faxineira, Leonardo sentiu algo romper dentro de si. Enfrentou a mãe. As palavras duras finalmente saíram. Roberta negou no início, depois se contradisse, até que o silêncio entregou tudo. Leonardo pediu que ela deixasse a casa. Não como filho, mas como pai. Disse que não confiava mais nela perto do bebê.
Roberta gritou, chorou, acusou, mas nada adiantou. Pela primeira vez, perdeu o controle. Saiu jurando que não deixaria aquilo ficar assim. No hospital, o bebê abriu os olhos e sorriu fraco para a faxineira. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Leonardo se aproximou, tocou o rosto da mulher e pediu desculpas de novo, com a voz quebrada. Disse que não sabia como reparar o mal que tinha feito. Ela respondeu apenas que queria proteger a criança, como não conseguiu proteger o próprio filho. Naquele quarto silencioso, Leonardo percebeu que a vida tinha colocado diante dele uma escolha definitiva. E que a maior batalha ainda estava por vir. A recuperação do bebê trouxe um alívio temporário, mas a tranquilidade durou pouco. Mesmo longe da casa, Roberta não desapareceu. Começaram pequenos sinais, quase imperceptíveis no início. Telefonemas mudos no meio da noite. Um carro parado do outro lado da rua por tempo demais. Olhares desconfortáveis quando a faxineira saía com o bebê para o jardim. Leonardo tentou minimizar, dizendo que era paranoia depois de tudo que tinham vivido, mas o medo já tinha se instalado. Dias depois, a tensão ganhou forma. Uma mulher apareceu na casa dizendo ser assistente social. Falou em denúncias anônimas, em visitas de rotina. A faxineira sentiu o coração acelerar. Algo naquela visita parecia errado. As perguntas eram invasivas demais, a postura era dura demais. A mulher mexeu em gavetas, abriu armários, procurava algo específico. Quando tirou um frasco de calmante de dentro do quarto do bebê, o chão pareceu sumir sob os pés da faxineira. A história se repetia. Leonardo chegou a tempo de ouvir a acusação. A raiva tomou conta. Ligou imediatamente para o órgão responsável. Em minutos, a farsa começou a desmoronar. A mulher fugiu às pressas, deixando para trás a confirmação do que Leonardo já suspeitava. Aquilo não era coincidência. Era uma armação. A polícia foi chamada. A verdade começou a aparecer. A falsa assistente havia sido contratada. O nome por trás disso não demorou a surgir. Roberta havia ultrapassado todos os limites. Agora não se tratava mais de conflitos familiares, mas de crime. Leonardo decidiu agir. Contratou segurança, registrou denúncias, reuniu provas. Mesmo assim, Roberta não desistiu. Entrou com um pedido judicial emergencial, questionando a capacidade dele como pai e da faxineira como figura materna. Alegou instabilidade, comportamento obsessivo, decisões precipitadas. Quando Leonardo recebeu a intimação, sentiu o desespero voltar com força total. A possibilidade de perder o filho era real. A faxineira chorou em silêncio, sentindo o peso de tudo desabar outra vez. Eles tinham reconstruído algo frágil demais. E agora alguém queria arrancar isso à força. A audiência foi marcada para a semana seguinte. O tempo parecia correr rápido demais. Cada noite era uma mistura de medo e esperança. O bebê, alheio às batalhas dos adultos, dormia tranquilo nos braços da mulher que escolheu como porto seguro. Leonardo observava aquela cena todas as noites e fazia uma promessa silenciosa. Não deixaria ninguém tirar o filho dele de novo. Não importa o custo. Mas Roberta tinha um último movimento planejado. Um golpe desesperado, preparado para acontecer quando eles menos esperassem. Na véspera da audiência, o golpe veio. Logo pela manhã, a campainha tocou com insistência. Leonardo abriu a porta e encontrou 2 oficiais acompanhados de Roberta. O papel em mãos era claro demais para ser ignorado. Uma decisão provisória autorizava a retirada imediata do bebê até que o juiz analisasse o caso com mais calma. Roberta sorria de um jeito que gelava a espinha. Disse que era só uma medida de segurança. Que estava protegendo o neto. A faxineira surgiu no corredor com o bebê nos braços e entrou em pânico ao ouvir o que estava acontecendo. Abraçou a criança com força, sentindo o corpinho tremer contra o peito. Disse que não iam levá-lo. Que ele precisava dela. Roberta apontou, dizendo que aquele descontrole era exatamente a prova que precisava. Que ali estava uma mulher instável, perigosa. Os oficiais pediram calma, mas o choro do bebê aumentava, misturado ao desespero dela. Leonardo tentou intervir, pediu que esperassem até a audiência do dia seguinte. Não adiantou. A decisão precisava ser cumprida. A faxineira olhou para o bebê e sentiu o coração se partir. Beijou a testa dele, prometeu que voltaria. Quando finalmente o entregou, o choro se tornou quase insuportável. Roberta saiu com o neto nos braços, ignorando os gritos, ignorando a dor que deixava para trás. A casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. A faxineira desabou no chão,
sentindo que estava revivendo a perda do próprio filho. Leonardo a abraçou, tentando ser forte quando tudo dentro dele estava em ruínas. Disse que no dia seguinte resolveriam tudo. Que a justiça veria a verdade. Mas no fundo, o medo era enorme. A noite passou arrastada. Nenhum dos dois conseguiu dormir. Pela manhã, foram para o tribunal com o coração apertado. A sala estava cheia. Pessoas curiosas, jornalistas, olhares julgadores. Roberta chegou confiante, segurando o bebê que chorava sem parar. O contraste era cruel. No colo dela, o bebê parecia pequeno demais, assustado demais. Quando Leonardo se aproximou, o bebê estendeu os braços, chorando ainda mais. Quando a faxineira se levantou, ele se acalmou por um segundo, como se reconhecesse a presença dela. O juiz observou tudo em silêncio. Testemunhas foram chamadas. O médico falou sobre vínculo emocional, sobre trauma de separação. Funcionários confirmaram o cuidado, o amor, a dedicação. Chegou o momento decisivo. O juiz pediu para observar o bebê com cada adulto. Primeiro com Roberta. O choro aumentou. Depois com Leonardo. O choro diminuiu. Quando passou para os braços da faxineira, o bebê se acalmou por completo. Um silêncio carregado tomou conta da sala. O juiz não precisou de mais palavras. Disse que ali estava a resposta. A guarda provisória foi mantida com Leonardo. A faxineira permaneceria como figura materna. Roberta foi orientada a passar por avaliação psicológica antes de qualquer nova tentativa de aproximação. O martelo bateu. A decisão estava tomada. Do lado de fora do tribunal, o ar parecia mais leve. O bebê dormia tranquilo nos braços dela. Leonardo segurou a mão da mulher e sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estavam seguros. Mas a história ainda precisava de um fechamento. Um que transformasse toda aquela dor em algo maior. A decisão do juiz trouxe alívio, mas não apagou as marcas do que tinham vivido. Ao voltar para casa, a faxineira caminhava pelos corredores como quem retorna de uma guerra. O bebê dormia tranquilo em seus braços, mas cada respiração dele ainda parecia um lembrete de quão perto tudo esteve de se perder. Leonardo observava aquela cena com um misto de gratidão e culpa. Sabia que a segurança que sentia agora tinha sido conquistada à custa de sofrimento demais. Nos dias seguintes, Roberta desapareceu do radar. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhum carro parado na rua. O silêncio dela era estranho, quase assustador. Leonardo reforçou a segurança da casa e tentou retomar uma rotina mínima. O bebê começou a se alimentar melhor, a ganhar peso, a sorrir mais. Sempre que estava no colo da faxineira, parecia pleno, como se finalmente tivesse encontrado o lugar ao qual pertencia. Certa noite, enquanto observavam o bebê dormir, Leonardo quebrou o silêncio. Disse que precisava falar algo que vinha guardando desde o hospital. Confessou que, quando viu o filho quase morrer, percebeu que não tinha medo de perder dinheiro, nem status, nem a própria casa. Tinha medo de perder aquela família improvável que se formava diante dele. A mulher ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Ela respondeu que também sentia medo. Medo de amar de novo, de se apegar, de perder outra criança. Disse que ainda carregava a culpa pela morte do próprio filho, mesmo sabendo que não tinha sido responsável. Leonardo segurou as mãos dela e falou com firmeza. Disse que ela tinha salvado o filho dele. Que isso não era acaso, nem obsessão. Era amor. Naquela conversa simples, algo mudou. Eles não fizeram promessas grandiosas, nem declarações exageradas. Apenas reconheceram que precisavam um do outro. Que o bebê precisava deles juntos. A faxineira continuou trabalhando na casa, mas a distância entre eles já não existia. Não era mais apenas uma funcionária. Era parte da vida deles. Dias depois, uma carta chegou pelo correio. Era de Roberta. Um texto curto, escrito com letra trêmula. Ela dizia que estava começando o tratamento psicológico, que reconhecia ter passado dos limites, que precisava aprender a amar sem controlar. Não pedia perdão diretamente, mas admitia a própria dor. Leonardo leu em silêncio. A faxineira observava de longe, com sentimentos misturados. Leonardo guardou a carta e foi até ela. Disse que o passado não podia ser apagado, mas talvez pudesse ser transformado. Que o mais importante agora era proteger o bebê e construir algo saudável. A mulher assentiu, abraçando a criança com cuidado. O bebê sorriu, alheio a tudo, como se sentisse que a tempestade finalmente tinha passado. Naquela noite, pela primeira vez desde o início de tudo, a casa dormiu em paz.
Mas a história ainda precisava se fechar completamente. Ainda havia algo que precisava ser dito, algo que transformaria toda aquela dor em sentido. O tempo passou devagar, mas passou. A rotina começou a se reconstruir com pequenos gestos. O bebê acordava menos assustado, chorava menos, dormia melhor. A faxineira passou a ser presença constante, não apenas nos cuidados, mas na vida da casa. Preparava a mamadeira, cantava enquanto limpava, conversava com o bebê como se ele entendesse cada palavra. Leonardo observava tudo à distância, sentindo algo novo crescer onde antes havia apenas vazio. Numa manhã clara, enquanto o bebê dormia tranquilo no colo dela, Leonardo sentou ao seu lado. Disse que precisava ser honesto. Que desde o primeiro dia, quando a viu chorando com o filho nos braços, algo dentro dele tinha mudado. Naquele momento, ele não viu uma funcionária, nem uma ameaça. Viu uma mãe ferida, igual a ele, tentando sobreviver à própria dor. Disse que se sentia grato, mas também sentia algo mais profundo, algo que o assustava. Ela tentou desviar, dizendo que não queria confundir sentimentos, que estava ali pelo bebê. Leonardo insistiu com calma. Disse que o bebê tinha unido duas perdas e transformado em algo novo. Perguntou se ela sentia o mesmo. A faxineira demorou a responder. Os olhos encheram de lágrimas outra vez, mas agora eram diferentes. Disse que também sentia algo, mas tinha medo. Medo de acreditar, de se permitir, de perder de novo. Leonardo segurou a mão dela e disse que o medo fazia parte. Que ele também tinha medo todos os dias. Mas que talvez amar fosse exatamente isso, decidir ficar mesmo com medo. O bebê se mexeu no colo dela, abriu os olhos e sorriu, como se aprovasse aquele momento. Os dois riram baixo, emocionados. Pouco tempo depois, decidiram assumir o que já era evidente. Não fizeram anúncio, não chamaram ninguém. Apenas começaram a agir como uma família. O bebê passou a chamá-la de mãe com balbucios confusos, mas cheios de intenção. Cada som era uma vitória. Cada sorriso, uma confirmação. Meses depois, numa tarde tranquila no jardim, Leonardo fez o pedido. Não houve joias exageradas nem discursos ensaiados. Apenas disse que queria passar o resto da vida ao lado dela, cuidando do bebê, construindo uma família de verdade. A faxineira chorou, abraçou o bebê e aceitou. Pela primeira vez desde que perdeu o filho, sentiu que a vida estava devolvendo algo. O casamento foi simples, íntimo. Poucas pessoas, mas muito significado. O bebê dormiu no colo dela durante a cerimônia, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Leonardo olhou para os dois e entendeu, enfim, o que era riqueza de verdade. No silêncio daquela nova vida, algo ficou claro. Algumas famílias não nascem do sangue, mas da dor compartilhada, do cuidado diário e da escolha de ficar. E às vezes, quando tudo parece perdido, o amor encontra caminhos inesperados para renascer. Gostou dessa história? Você acredita que o amor pode surgir nos momentos mais improváveis? E acha que a faxineira fez certo ao perdoar tudo e começar de novo? Me conta nos comentários. A paz que se instalou depois do casamento parecia frágil demais para durar sem ser testada. Embora a casa estivesse novamente cheia de vida, Leonardo percebeu que a faxineira, agora sua esposa, ainda acordava algumas noites assustada, como se esperasse que tudo fosse tirado dela outra vez. O bebê dormia tranquilo, mas o passado ainda rondava os pensamentos dela, silencioso, insistente. Certa tarde, enquanto organizava algumas caixas antigas no escritório, Leonardo encontrou documentos esquecidos do processo contra Roberta. Relatórios, depoimentos, laudos médicos. Ao reler tudo com calma, percebeu algo que na época tinha passado despercebido. Havia uma testemunha que nunca fora chamada. Uma antiga vizinha de Roberta, que mencionava comportamentos obsessivos muito antes da morte da filha. Leonardo sentiu um arrepio. Aquilo significava que a história tinha sido ainda mais grave do que imaginavam. Ele comentou com a esposa naquela noite. Ela ouviu em silêncio, segurando o bebê junto ao peito. Disse que, mesmo com tudo resolvido, sentia medo de que Roberta voltasse um dia. Não por raiva, mas por desespero. Leonardo prometeu que não permitiria. Que agora havia aprendido a proteger não só o filho, mas também a mulher que escolheu ser família. Naquela mesma semana, receberam outra carta. Desta vez, Roberta escrevia de dentro da clínica. Dizia que estava entendendo a própria obsessão, que finalmente aceitava que o amor que sentia não podia ser posse. Pedia apenas uma coisa, uma última visita supervisionada, quando os médicos autorizassem. Leonardo e a esposa se olharam longamente antes de decidir.
Sabiam que negar poderia reacender conflitos, mas permitir exigia coragem. Decidiram esperar. Não por vingança, mas por cuidado. A prioridade era o bebê, agora mais forte, mais risonho, mais vivo do que nunca. A mulher observava o filho dormindo e pensava em tudo que tinha perdido e em tudo que, inesperadamente, tinha ganhado. Pela primeira vez, não sentia culpa ao sorrir. Sentia gratidão. Leonardo percebeu que aquela história não era sobre riqueza, nem sobre classes sociais, nem sobre tragédias isoladas. Era sobre escolhas. Sobre quem fica quando tudo desmorona. Sobre quem ama sem querer possuir. E, acima de tudo, sobre como o amor pode nascer exatamente no lugar onde a dor parecia ter destruído tudo. Enquanto embalava o bebê naquela noite, a mulher sussurrou algo que Leonardo ouviu de longe. Disse que agora sabia porque tinha sobrevivido à própria perda. Não era para substituir ninguém, mas para amar de novo, de um jeito diferente. Leonardo fechou os olhos, sentindo que aquela história estava finalmente encontrando seu verdadeiro sentido. O último capítulo começou de forma silenciosa, quase respeitosa, como se a própria vida estivesse andando em passos leves para não acordar o que finalmente estava em paz. A casa despertava com o som suave do bebê brincando no tapete da sala, balbuciando palavras sem sentido, mas cheias de alegria. Leonardo observava de longe, com um sorriso tranquilo, enquanto a esposa se sentava no chão diante dele, totalmente entregue àquele momento simples e precioso. Era impossível não lembrar de tudo que tinham atravessado para chegar ali. As noites sem dormir, as acusações injustas, o medo constante de perder o que mais amavam. A dor que quase destruiu tudo agora parecia distante, mas nunca esquecida. Não como ferida aberta, e sim como cicatriz que ensina. Naquela manhã, o bebê engatinhou até os braços dela e se acomodou como se fosse o lugar mais natural do mundo. Ela o abraçou, fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Leonardo percebeu que aquele gesto dizia mais do que qualquer palavra. O bebê tinha escolhido. E essa escolha tinha salvado 3 vidas ao mesmo tempo. Mais tarde, sentados no jardim, Leonardo quebrou o silêncio dizendo algo que vinha pensando havia dias. Disse que, se pudesse voltar no tempo, não apagaria a dor, porque foi ela que os levou até ali. A esposa concordou. Disse que perder o primeiro filho quase a destruiu, mas também a ensinou a amar com profundidade, com entrega, sem medo de parecer frágil. Disse que o amor verdadeiro não substitui perdas, mas cria novos sentidos para continuar vivendo. O bebê dormia tranquilo entre eles, o rosto sereno, como se nada no mundo pudesse ameaçá-lo naquele instante. Leonardo passou a mão de leve pelo cabelo da esposa e prometeu, em voz baixa, que jamais duvidaria dela de novo. Que protegeria aquela família com tudo que tivesse. Ela respondeu apenas encostando a cabeça no ombro dele, em silêncio, porque algumas promessas não precisam ser repetidas. Ao cair da tarde, a luz dourada envolveu os 3. A casa, que antes parecia fria e cheia de ecos, agora pulsava vida. Não havia luxo capaz de comprar aquilo. Era algo construído no sofrimento, na escolha diária, no cuidado que não aparece em fotos, mas sustenta tudo. À noite, antes de dormir, ela colocou o bebê no berço e sussurrou que nunca mais iria embora. Leonardo apagou a luz e ficou observando os dois por alguns segundos. Pela primeira vez desde que perderá a primeira esposa, sentiu que não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo de novo. Algumas histórias não começam com amor, começam com dor. E às vezes, é exatamente essa dor que prepara o coração para reconhecer o que realmente importa quando finalmente chega. E agora eu te pergunto, você acha que essa faxineira fez certo ao seguir o coração mesmo depois de tudo que sofreu? Acredita que o amor verdadeiro pode nascer da perda e do sofrimento? Me conta nos comentários o que você sentiu com essa história.